Primeira vez que nem cobrou curva de aquecimento. Para assegurar a boa qualidade do seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, SiO2, principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento, até sua completa fusão e ebulição. Isso é importante, fusão e ebulição, obtendo ao final um gráfico de temperatura versus tempo. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Qual o gráfico obtido pelo analista? Galera, o cara tem uma empresa de vidro. O principal componente ali seria o SiO2. Ele quer ver se ali aquela amostra é SiO2 mesmo, se tem contaminantes. E a curva de aquecimento é uma forma de você identificar isso. Primeiro, ele falou que ele fez a ebulição e a fusão. A fusão e a ebulição. Eu tenho uma substância que é aquecida, a temperatura vai aumentando com o tempo, e em um dado momento fica constante a temperatura. Temperatura parou de subir, quer dizer que está tendo uma mudança de estado. Esse gráfico aí tem um problema. Só tem uma mudança de estado físico, só tem um patamar constante. O ITB repara que tem 5 patamares, né? 1, 2, 3, 4, 5. Galera, aqui seria o estado sólido, aqui seria a fusão, aqui seria o estado líquido, aqui a ebulição e aqui o estado gasoso. Isso aqui é o gráfico da curva de aquecimento de uma mistura. Quando você tem uma mistura e não uma substância, na fusão e na ebulição não fica exatamente constante. Então sempre que eu vou para a curva de aquecimento, eu vejo os patamares em que está quase ficando constante, mas não fica constante, ali você tem a mudança de estado físico e se trata de uma mistura. E repara que aqui, galerinha, está perfeitinho. A mudança de estado físico está exatamente com a temperatura constante. Temperatura constante é um indicativo que se trata de uma substância. É minha resposta, tá? Aqui é uma substância. Então, quando no seu gráfico a mudança de estado físico tem temperatura constante, tanto na fusão quanto na ebulição, é uma substância. Repara que na ebulição ficou constante. Na fusão, não. Para ser substância, tem que estar fixo, tem que ficar inalterado nas duas fases, nas duas transições. Isso aqui é uma mistura que estão te enganar. Ela é uma mistura chamada, é uma mistura especial, tá? Chamada de azeotrópica. Aqui é parecido. Constante na fusão, tá? E variando na ebulição, chamamos isso de mistura eutética. Quando for uma mistura, algum dos dois vai estar variando, tá? O de cá, que ficou os dois constantes, é uma substância.